Vamos agora à segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Essa carta é mais curta do que a primeira carta, né? Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Antes de prosseguir, vamos orar e vamos pedir o auxílio do Senhor durante esse momento da pregação. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós sabemos, Senhor, que sem o auxílio da Tua graça, nada somos, nada temos, nada podemos, Senhor. Por Tua graça nos chamaste, nos atraíste com amor. Por Tua graça nos salvaste por meio da obra redentiva de Teu Filho Jesus Cristo. E por meio da Tua graça nos sustenta em meio às tribulações dessa vida. Por isso, Senhor, nós apelamos mais uma vez para que o Senhor nos conceda a Sua graça, a fim de que a leitura da Tua palavra, ó Deus, bem como a pregação dela, nos seja útil. Por favor, nos abençoa mais uma vez, nós te pedimos, não apenas aqui, mas nos púlpitos de todas as igrejas cristãs que estão lutando para manter com fidelidade a pregação do Evangelho no meio da sua congregação. Mais uma vez, te pedimos, abençoa o teu servo que vai pregar, a tua congregação aqui reunida, e os irmãos e irmãs que estão acompanhando de suas casas por meio da transmissão desse culto. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, se os irmãos ainda se recordam de alguma coisa das pregações que tivemos na primeira carta aos Tessalonicenses, nós podemos perceber que aquela primeira carta é fortemente marcada pelo estímulo ao progresso na fé e no amor. A gente viu isso em mais de uma pregação. O apóstolo Paulo usa várias vezes a palavra exortar, estimular, encorajar os irmãos a continuarem progredindo na fé em Cristo Jesus. Os irmãos haviam acabado de receber a pregação por meio do trabalho dos apóstolos, o irmão
Paulo, mas também Silas e Timóteo, seus cooperadores, e em Tessalônica muitas pessoas estavam recebendo a palavra com muito entusiasmo, com muita alegria. E o apóstolo Paulo, então, escreve a primeira carta para encorajar esses irmãos a continuarem na fé e no amor e progredirem a despeito das perseguições que naquele momento já se mostravam. Porém, passado alguns meses, ou talvez até um pouco mais de um ano, o apóstolo Paulo escreve uma segunda carta, porque ele tem notícia de que os irmãos tessalonicenses continuavam sofrendo debaixo de pesadas perseguições. Então Paulo escreve essa carta com um teor um pouco diferente da primeira, não com aquele forte teor de encorajamento de alguém que acabou de receber a palavra da pregação com fé, com entusiasmo e precisa progredir, mas como crentes que estão sofrendo perseguições e sofrimento. Então Paulo escreve para consolar esses irmãos que estão sofrendo por causa das perseguições. Paulo então anuncia nessa carta que o fim do sofrimento do povo de Deus, não apenas dos tessalonicenses, se dará na vinda do Salvador Jesus Cristo, no dia do Senhor, quando ele recompensará os justos perseguidos com alívio e castigará os ímpios naquele dia. Então, essa distinção entre a igreja e o mundo, entre os justos e os injustos, nós podemos perceber já nas palavras da saudação que o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, ou que está em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa afirmação que o apóstolo Paulo faz logo aqui na saudação, ela claramente distingue a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, da igreja dos judeus, porque era assim que os judeus se denominavam, eles se chamavam de eclesia de Deus, igreja de Deus. Porém, Paulo mostra claramente que essa igreja de Deus para quem ele está escrevendo não é a igreja dos judeus, mas é a igreja que está não somente em Deus Pai, porque Paulo reconhece que os judeus e a sinagoga dos judeus estava em Deus, eles pregavam Deus, eles liam a lei de Moisés, mas eles negavam Cristo Jesus como Senhor, como Messias prometido. Então Paulo escreve à igreja que está não apenas em Deus Pai, mas no Senhor Jesus Cristo. Isso distingue a igreja cristã da sinagoga dos judeus. Mas essa afirmação de Paulo aqui, a igreja que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, também distingue esses crentes tessalonicenses dos demais cidadãos de Tessalônica que aceitavam, reconheciam César como seu Kyrios, como seu Senhor. A palavra que Paulo usa aqui para chamar Cristo de Senhor, essa palavrinha grega Kyrios, que no Novo Testamento é atribuída a Deus. Os romanos usavam essa mesma palavra para chamar César de Senhor. Talvez vocês já ouviram a expressão Kyrios César, Senhor César. César era, dentro da religião panteísta dos romanos, ele era reverenciado como o próprio Deus. E então, agora esses irmãos de Tessalônica, que haviam crido no Senhor Jesus Cristo, estavam aprendendo pela pregação apostólica que eles só deviam reconhecer um único Senhor, um único Kyrios, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obviamente que a conversão desses irmãos a Cristo provocava um sério distúrbio na sociedade de Tessalônica, que estava fortemente sedimentada no politeísmo romano, que tinha César como o grande senhor, como o grande Kyrios. E não demorou para que a perseguição à igreja de fato começasse. E conforme nós lemos anteriormente no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós podemos perceber que as primeiras reações contra a nova fé em Tessalônica
aconteceram bem no comecinho. O apóstolo Paulo, durante 3 sábados, estava na sinagoga proclamando que Jesus era o Messias prometido, e logo a cidade começou a reagir contra a pregação dos apóstolos. Os judeus, começando pelos judeus invejosos, que não suportando a pregação apostólica, alvoroçaram a multidão na cidade contra os irmãos e chegaram até a invadir a casa de um dos irmãos, Jason. Não encontraram os apóstolos lá e arrastaram os irmãos para a praça pública e levaram-nos diante das autoridades na tentativa de intimidar a igreja do Senhor Jesus Cristo e assim impedir que a igreja continuasse o seu progresso, que já havia dado os primeiros sinais ali. E quando Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, nós descobrimos no capítulo 2, e tem uma pregação que nós tivemos exatamente sobre a perseguição que os irmãos sofreram naquele momento, nós aprendemos que a perseguição não ficou somente com os judeus incrédulos, mas os judeus incitaram os concidadãos romanos, os gentios, e eles começaram a sofrer também debaixo dos seus próprios conterrâneos na cidade de Tessalônica. De fato, irmãos, quando a igreja do Senhor está pregando fielmente o Evangelho, nós não devemos esperar outra coisa senão perseguição mesmo. O mundo não pode ser amigo da igreja enquanto a igreja estiver pregando fielmente o Evangelho de Jesus Cristo. Seja de uma forma localizada ou mesmo uma perseguição generalizada, a igreja sempre tem sofrido ao longo da sua história severas perseguições, seja perseguições por meio da força bruta mesmo, seja perseguição moral, a igreja nunca escapou de ser perseguida. O mundo não pode aguentar quando a sua vida confortável no pecado está sendo atacada com a pregação de Cristo e com a condenação dos seus pecados. O mundo não pode aceitar isso. O mundo não pode aceitar que Cristo é o único Senhor e que todas as pessoas devem dobrar os seus joelhos diante de Cristo. O mundo não pode aceitar que há um dia em que esse Senhor Jesus virá para punir, para castigar todos os que não se submetem à sua palavra. O mundo não pode aceitar isso. Por isso, quanto mais a igreja proclama Cristo como o único Salvador, quanto mais a palavra do Senhor está sendo pregada, não apenas aqui no púlpito da congregação, mas também por meio da vida de homens e mulheres da congregação, quanto mais Cristo está sendo anunciado como soberano Senhor, não tenha dúvida, mas o diabo vai se levantar e vai arregimentar os seus exércitos contra a igreja do Senhor Jesus, a fim de fazê-la silenciar, seja pela força, seja pela cooptação, por ganhar a igreja por meio de inseri-la no contexto do mundo. E quanto mais os cristãos proclamarem o Evangelho de Cristo com suas vidas, protestando contra o pecado e influenciando outras pessoas para que também elas possam se render a Cristo, mais e mais o mundo se voltará contra a igreja de Cristo Jesus e a perseguição é inevitável. Isso era exatamente o que estava acontecendo em Tessalônica. Nós vimos na primeira carta aos Tessalonicenses, os irmãos receberam a pregação com muito fervor, muito vigor, muito ânimo, muita alegria, e eles realmente estavam extravasando essa alegria, anunciando o Evangelho em toda parte e vivendo esse Evangelho na prática, por meio do amor na congregação, que chegava a transbordar para fora, ao ponto de que a fama dos Tessalonicenses se espalhou por todo lugar. O apóstolo Paulo vai fazer menção disso. Não apenas na Macedônia, onde a cidade estava localizada, mas na província vizinha da Acaia, e muito mais lugares a fama desses irmãos estava se espalhando.
Então, é compreensível que Satanás e o mundo caído realmente estão se levantando contra a igreja do Senhor ali em Tessalônica. Não apenas os judeus no primeiro momento, mas a própria população de Tessalônica está perseguindo a igreja. Então, perseguição é realmente uma coisa esperada quando a igreja está proclamando fielmente o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a preocupação do apóstolo Paulo não é somente por causa dos irmãos estarem sendo perseguidos, mas a preocupação de que quando a perseguição ela se prolonga por um período muito longo, e quando ela é muito intensa, é inevitável que alguns crentes acabem fracassando na fé e acabem abandonando o caminho, quando eles sofrem as ameaças, hostilidades, perdas, até financeiras, como nós vimos na pregação da primeira carta, restrições da sua liberdade e talvez até mesmo prisões e morte. Lembre-se que no capítulo 5, Paulo fala sobre aqueles que tinham morrido no Senhor Jesus, que tinha sido inclusive causa de preocupação na congregação. E o texto não fala sobre como esses irmãos vieram a morrer, mas é possível que até fruto da perseguição tenha acontecido morte de alguns desses irmãos. Então o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta justamente para animar esses irmãos que estão padecendo severas perseguições. E Paulo então faz isso de duas maneiras. Primeiro, nessa primeira parte da expressão de gratidão que o apóstolo mostra, ele ensina os irmãos a permanecerem na fé apesar das perseguições, porque é Deus que tem sustentado eles até aquele momento. E esse Deus que sustentou até aquele momento vai preservar esses irmãos até o fim. E isso o versículo 3 e 4, e os versículos 5 a 10 vão mostrar que Paulo anima os irmãos com a promessa no julgamento de Deus, que vai punir os perseguidores da igreja e vai trazer alívio ao sofrimento do povo de Deus na vinda do Salvador Jesus Cristo. E conclui os versículos 11 e 12 com uma oração que mostra que é fruto do Espírito Santo, da graça de Deus, que os irmãos continuam de pé, apesar de toda a tribulação que eles estão enfrentando. Então vamos tratar cada uma dessas partes. Dos versículos 3 a 4, então, o apóstolo Paulo começa dando graças a Deus, por causa daquilo que os irmãos estão mostrando, aquela fidelidade ao Senhor que os irmãos estão mostrando. E o apóstolo Paulo até mostra que ele é devedor a Deus, pelo fato de que Deus realmente está protegendo os irmãos. Isso provavelmente, essa expressão que Paulo está usando aqui como devedor, pelo fato de que Deus graciosamente está preservando os irmãos, isso provavelmente vem lá da primeira carta, porque o apóstolo Paulo na primeira carta, ele mesmo orou, capítulo 3, versículo 12 de 1 Tessalonicenses, Paulo ora e informa os irmãos que constantemente estava orando para que Deus preservasse os irmãos. E agora Paulo está escrevendo mais uma carta, mas ele sabe que os irmãos continuam firmes na fé porque Deus tem preservado esses irmãos na fé. Isso de fato torna devedor de gratidão ao Senhor. E de fato é uma coisa maravilhosa. O apóstolo que estava com medo do que poderia acontecer com os irmãos, eles poderiam fraquejar na fé em meio a essas perseguições, mas saber que os irmãos, apesar de toda a tribulação, os irmãos continuavam fiéis ao Senhor, os irmãos não negaram a fé em Cristo Jesus, mesmo debaixo de toda a ameaça, é realmente motivo para louvar a Deus. Louvado seja Deus, foram as palavras de Paulo. Debaixo de ameaças, os irmãos continuaram servindo a Cristo. Debaixo do medo e do perigo que os perseguidores impunham sobre eles, os irmãos continuaram proclamando a Cristo e continuaram ajudando uns aos outros.
nem as ameaças, nem o medo impediram esses irmãos de continuarem servindo ao Senhor Jesus Cristo. Quem pode fazer isso, irmãos? Como é isso? Só Deus. Só Deus. Só o Senhor realmente para trabalhar no nosso coração e nos fazer confiar nele de tal maneira que nem o medo, nem as ameaças possam nos afastar de Cristo Jesus. Essa firmeza de fé e esse amor entre os irmãos que estava aumentando cada vez mais era tão surpreendente que o próprio apóstolo Paulo menciona aqui no versículo 4 que ele mesmo estava usando esses testemunhos da igreja de Tessalônica para encorajar irmãos em outras igrejas, para que os irmãos em outros lugares que estivessem enfrentando tribulações e perseguições pudessem olhar para o exemplo dos irmãos tessalonicenses e confiar que Deus pode conceder graça para lidar apropriadamente com essas tribulações. Então o apóstolo Paulo, com essas palavras de gratidão, ao mesmo tempo que está rendendo graças a Deus, ele está instruindo a igreja dos Tessalonicenses a confiar que, apesar das perseguições, Deus tem cuidado dos nossos irmãos, tem preservado o coração dos nossos irmãos firmes, confiantes, cheios de fé, cheios de amor. Paulo também consola a igreja dos Tessalonicenses com a promessa da volta de Cristo, quando todo o sofrimento do povo de Deus terá fim. Versículos 5 a 10. Notem que esse sofrimento que os irmãos estavam passando ali não eram de todo negativos, porque eles estavam apontando diretamente para o justo juízo de Deus contra aqueles que perseguem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. O que é o sinal evidente do justo juízo de Deus? O sofrimento que a igreja estava passando. Esse sofrimento apontava diretamente para o dia que Deus vai vingar o seu povo, o sofrimento do seu povo, como as almas que estão debaixo do altar, em Apocalipse capítulo 6, clama: até quando, Senhor, não vingarás o sangue dos justos? Esse dia do Senhor, que nós estamos vendo o apóstolo Paulo descrevendo aqui, desde o Antigo Testamento, ele tem sido anunciado nos seus dois aspectos. O dia do Senhor sempre foi anunciado como um dia de juízo para aqueles que não têm Deus em seu favor, mas ao mesmo tempo um dia de livramento e de salvação para todos os que confiam no Senhor Jesus Cristo. Então, profetas como Joel, capítulo 1, versículo 15, Amós 5,18, Sofonias 1,14, e o próprio Senhor Jesus Cristo também, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ensinou sobre esse grande dia da sua vinda. Será um dia, de um lado, de juízo para os ímpios, do outro lado, de livramento e salvação para o seu povo. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, não apenas nesse primeiro capítulo, mas nós veremos isso também nos capítulos seguintes, um desdobramento do ensino apostólico acerca do dia do Senhor. E Paulo aqui também mostra que o dia do Senhor será ao mesmo tempo um dia de juízo para os ímpios e um dia de salvação e livramento para a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, Pedro também vai descrever o dia do Senhor como dia de vingança e dia de salvação. Então é assim que o dia do Senhor é sempre anunciado, um dia de salvação e um dia de juízo. Então o apóstolo Paulo descreve esse dia como um dia quando Jesus vai aparecer no céu, vai se manifestar no céu. Isso é interessante, hein? Porque
Hoje os ímpios desse mundo, especialmente aqueles que perseguem a igreja, eles ignoram que no céu há um Deus que é em favor da igreja que eles perseguem. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós confiamos que do céu se manifestará o nosso Salvador, que virá em nossa defesa no dia prometido. Mas o mundo ignora isso. E será realmente uma grande surpresa para o mundo quando Cristo se manifestar, se tornar conhecido, tornar visível, vindo nas nuvens dos céus com os anjos do seu poder. Naquele dia, quando Cristo se manifestar com os seus anjos, será um dia de justiça para o seu povo. Um dia quando o sofrimento do seu povo será justificado por Deus com a punição dos pecadores. Agora, Paulo usa essa linguagem aqui no versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Dá a impressão que Paulo está dizendo que os sofrimentos tornam os crentes merecedores do reino de Deus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Os últimos versículos dessa carta claramente ensinam que a salvação é obra de Deus, é pela graça e mediante a obra de Jesus Cristo. Os últimos versículos, versículos 10 a 12, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram. Então, é uma glorificação na vida dos que creram naquele dia, porquanto tem sido crido o nosso testemunho. Então, é com base na fé no Evangelho de Cristo Jesus. E no versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. É Deus que cumpre esse propósito de obra e fé na vida dos irmãos. Então, essa salvação que os irmãos já começam a provar e vão provar de modo definitivo, é obra da boa vontade de Deus, operando a fé no coração dos nossos irmãos. E o versículo 12, a fim de que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo claramente ensina, não apenas aqui, mas em todas as suas cartas, que a salvação não é uma recompensa a qualquer mérito do homem. Portanto, não é uma recompensa, a salvação não é uma recompensa pelos sofrimentos, mas apesar disso, Deus não deixa de recompensar os sofrimentos do seu povo. Essa justiça, então, que Paulo está se referindo no versículo 5, não é a própria salvação dos crentes. Nem o sofrimento dos crentes é a base da salvação, como nós vimos nesses versículos. Mas Deus ainda promete que vai recompensar a fidelidade dos crentes, em ter escolhido sofrer, como o próprio versículo 5 diz, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Aqueles que preferiram sofrer as ameaças e perseguições e sofrimentos e perdas por amor do Evangelho de Cristo, será recompensado naquele dia. E a recompensa no dia do Senhor será por justa retribuição. A lei da retribuição aparece aqui de um modo brilhante. Versículos 6 e 7, veja, se de fato é justo para com Deus que ele dê paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, os que atribulam a igreja agora, sofrerão no futuro. E a igreja que sofre as tribulações agora, receberão, por causa da justiça que causa o seu sofrimento, como ensinou Jesus Cristo em Mateus 5, do 1 a 12, receberão o reino de Deus.
O reino é dos que sofrem por amor da justiça. E como Paulo fala aqui, receberão alívio juntamente com os demais crentes no dia da vinda do Senhor Jesus. Então, aqueles que oprimem a igreja do Senhor Jesus vão provar a tribulação no grande dia. E a igreja do Senhor que agora sofre, será aliviada desse sofrimento no dia do Senhor. Os versículos 8 a 9 usam algumas palavras para descrever a natureza do sofrimento que está reservado para esses que atribulam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nesses versículos nós podemos perceber o uso combinado das palavras fogo, destruição, afastamento do Senhor e da glória do seu poder. Agora, nós não devemos pensar, como alguns sugeriram, que o texto então está ensinando que os ímpios serão destruídos e vão parar de existir, vão acabar, hein? Como um aniquilamento. Mas o que esse texto de fato está ensinando é que a destruição dos ímpios consiste em um banimento da presença do Senhor. Então, o fogo é aquele sopro que vai sair da boca do Senhor e que vai afastar para longe do Senhor e da glória do seu poder esses que oprimem a igreja do Senhor Jesus. Pode parecer que é pouco, nós às vezes quando pensamos no inferno somente como uma questão de sofrimento. Não é que não haja o sofrimento no inferno, mas o sofrimento não consiste somente em dor no corpo. O banimento da face do Senhor e da glória do seu poder, que o apóstolo Paulo descreve aqui nesses versículos, falam sobre a situação dos ímpios, sem desfrutar de qualquer tipo de benefício que a presença de Deus possa causar para um ímpio. É fácil perceber isso quando nós olhamos em nossa volta hoje. Quando nós olhamos em nosso derredor, até mesmo os pecadores mais terríveis, pode pensar no mais miserável do pecador, ele prova dos efeitos da presença de Deus nesse mundo por causa da igreja. Nós temos irmãos que estão na área de medicina, quando ele chega no hospital, a despeito do que ele seja, a sua vida será cuidada, eles vão provar desse cuidado na sua vida, do alívio da dor, do amparo. E de muitas outras maneiras, nós podemos ver que os ímpios nesse mundo provam dessa bondade de Deus por causa da igreja, não por causa deles mesmos, mas por causa da igreja. A presença de Cristo nesse mundo para preservar a igreja acaba trazendo benefícios aos ímpios que estão nesse mundo. Os ímpios têm sol, têm chuva, têm alimento. Os ímpios muitas vezes prosperam. Os ímpios muitas vezes parecem ter mais prazer do que a gente. O salmista Asaf, se os irmãos se lembram, no Salmo 73, olhou para essa prosperidade dos ímpios, essa prosperidade que aparentemente parecia indicar que Deus estava abençoando os ímpios. Mas somente parece que Deus abençoa ímpios. Somente parece que Deus abençoa aquele que está vivendo uma vida de aborrecimento ao Senhor, e parece às vezes que Deus está amaldiçoando aqueles que realmente o amam. Isso é a impressão que o salmista tem no Salmo 73, quando ele olha para os ímpios e vê prosperidade, e olha para a sua própria vida e só vê sofrimento e falta e motivo de tristeza, e ele chega a dizer que quase resvalaram os meus pés, porque eu estava olhando para os ímpios e até pensando que se é para viver assim, é melhor me juntar a eles, porque eles estão prosperando. Mas somente a verdade pode realmente mudar essa situação. E o salmista percebeu essa verdade, quando ele declara: mas Deus é bom
para com Israel. Deus é bom para o seu povo. Não há bênção de Deus para os ímpios. Não há bênção de Deus para aqueles que o ignoram. Não há bênção de Deus para aquele que vive uma vida desprezando o Senhor. O que eles provam da bondade de Deus é aquilo que cabe à igreja do Senhor Jesus Cristo, e que os ímpios usurpam aquilo que pertence à igreja. Porque até mesmo pelo ar que os ímpios respiram e a vida que eles têm, eles darão conta dela no dia do juízo, porque não estão usando essas coisas para a glória do nome do Senhor. Mas quando Cristo voltar, a diferença será claramente demonstrada. Ele vai separar o joio do trigo. Agora o joio e o trigo estão juntos. E para abençoar o trigo, o joio se beneficia. Mas Cristo virá e separará o joio do trigo, os bodes das ovelhas, os justos dos injustos. Naquele dia não sobrará um pingo de bênção e de bondade que os ímpios se aproveitarão. Sabe o que é nada? Sabe o que é a completa ausência da face bondosa de Deus? É tudo que o ímpio vai ter por toda a eternidade. Não é só o sofrimento das dores queimando, como o Senhor Jesus Cristo falou que lá em Mateus 13, versículo 42 e 50, haverá choro e ranger de dente. Mas não somente por causa da agonia que estão sentindo, mas porque ali eles não podem contar com absolutamente nenhuma misericórdia e bondade que nesse mundo eles ainda provam por causa da igreja que peregrina nesse mundo. Isso de fato constitui a mais terrível das tribulações que esses que hoje atribulam o povo de Deus sofrerão. Porque hoje nós podemos confiar. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas eles sofrerão o horror longe da presença do Senhor, não apenas no corpo, mas também na alma e por toda a eternidade. Mas o versículo 8 ainda nos esclarece sobre a abrangência desse castigo e dessa condenação. Embora o apóstolo Paulo está enfatizando mais aqui aqueles que atribulam a igreja, porque lembre-se, Paulo está escrevendo essa carta para consolar a igreja que está sofrendo debaixo de perseguição. Então Paulo está focando mais no castigo, no juízo de Deus àqueles que estão atribulando a igreja. Mas ele claramente no versículo 8 mostra que essa condenação, quando Cristo vier do céu com chama de fogo, tomando vingança, não será somente contra os que estão atribulando a igreja, mas contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Não é só aqueles que perseguem a igreja, não. Todos sofrerão o justo castigo. Não há ímpio bonzinho nesse mundo, nem pecador de moral elevada que naquele dia não seja lançado no inferno junto com os demais perseguidores da igreja. Não apenas os que atribulam, mas todos os ímpios perecerão eternamente. E por fim, o apóstolo Paulo nos ensina também sobre o tempo do juízo de Deus. Isso é bem importante. Eu recentemente já preguei o Salmo 137 e naquele momento eu também toquei nesse ponto de que nós não devemos transformar a vingança de Deus, o juízo de Deus, em vingança pessoal e usar a palavra de Deus para invocar a vingança pessoal sobre os nossos adversários, sobre os inimigos da igreja. Também aqui nós aprendemos isso. Não há dúvida de que nessa vida, tanto os crentes como os descrentes recebem recompensas por causa de suas obras, sejam elas boas ou más.
O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou que não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, irmão, por amor de mim, que não receba nessa vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Há recompensa agora. Mas, e os ímpios a mesma coisa. Os ímpios, Jesus mesmo disse em João, capítulo 3, versículo 36, quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna e a ira de Deus permanece sobre ele. Os ímpios também já estão sofrendo juízo e condenação. Mas o apóstolo Paulo, nessa carta, não está ensinando os irmãos a invocarem o Senhor a fim de que ele possa realizar um julgamento instantâneo na vida desses opressores da igreja. A igreja estava sofrendo severas tribulações com os perseguidores, mas Paulo não está ensinando que temos que invocar a Deus para que Deus venha e acabe com essa raça de pecadores. Mas o que Paulo faz é direcionar os olhos da fé para o dia de Cristo, para o dia quando Cristo virá do céu. Naquele dia, Cristo reservou para julgar todos os homens, para condenar todos os pecadores e para salvar e ser glorificado naqueles que creem no seu nome. Porque naquele dia, irmãos, nós veremos com os nossos próprios olhos a justiça de Deus sendo executada sobre os nossos inimigos. E como o Senhor mesmo prometeu, em Mateus 19, 28, nós mesmos vamos sentar com o Senhor em tronos para julgar este mundo pecador. Então, em meio às tribulações e sofrimento presentes, nós somos chamados a não buscar a vingança pessoal dos que nos atribulam, mas devemos olhar para Cristo e confiar e esperar no Senhor, que em breve virá para executar a sua justiça e juízo contra os pecadores. Então, em meio aos sofrimentos e tribulações presentes, esses irmãos já provavam a graça de Deus. Então, eles podiam confiar que apesar da tribulação, Deus estava cuidando dele, Deus estava preservando eles, eles não precisavam temer os seus inimigos, eles não precisavam achar que a única solução para a tribulação que eles estavam sofrendo era Deus acabar com seus inimigos. Porque eles mesmos já estavam provando até aquele momento que apesar das tribulações, eles continuavam de pé, eles continuavam crendo no Salvador, eles continuavam esperando pelo Senhor Jesus Cristo. Então, em conclusão, irmãos e irmãs, como uma congregação, hoje, que estamos vivendo também período de perseguição à igreja, nós devemos olhar para o testemunho de fé e de amor dos nossos irmãos tessalonicenses e buscarmos a graça do Senhor para que nós possamos enfrentar todas as tribulações do tempo presente com confiança no Salvador Jesus Cristo, esperando pela providência de Deus e pelo dia quando Ele vai tomar vingança pelo seu povo. Pode ser que a gente não esteja experimentando, nesse momento, um tipo de perseguição como a igreja antiga experimentou, com o uso da força bruta, e como também estava experimentando os nossos irmãos tessalonicenses, mas certamente a igreja está sofrendo perseguição, não pela força da espada, mas pela força do medo e pela força das leis. Por essas duas coisas, a igreja nesse momento está privada de muitos dons que Deus nos concedeu justamente para que a nossa fé seja preservada e fortalecida, como nós ouvimos a pregação de hoje de manhã falando sobre o uso dos sacramentos. Deus nos deu os sacramentos para fortalecer a nossa fé, porque Deus sabe que nós facilmente esquecemos das suas promessas. E nos deu esses santos sacramentos para que por meio deles nós possamos receber graça e termos a nossa fé fortalecida.
Mas por força do medo e de leis, a igreja está privada desse e de outros benefícios que o Senhor nos deu para o bem da nossa salvação. E nesse ambiente, muitos governantes têm se aproveitado da doença para impor mais e mais limites à igreja por meio de decretos e de leis. Muitos governantes ainda não tiveram a coragem de usar a força do braço mesmo para ameaçar a igreja. Mas, irmãos, não brinquem, isso pode mudar rapidamente. Quando a gente olha a história da igreja cristã, os cenários mudam rapidamente. No momento em que os crentes alcançarem a graça do Senhor para superar o medo da doença, e também para deixar bem claro para os governantes do nosso país que só Cristo é Senhor e só Cristo tem autoridade para governar sobre a igreja, não tenha a menor dúvida que naquele momento César mostrará o seu braço. Mas apesar disso, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos temer as perseguições, porque nós sabemos quem de fato é o Kyrios, quem de fato é o único Senhor, quem de fato reina sobre todos os poderes desse mundo. Cristo Jesus é o Senhor que governa sobre todos os reinos desse mundo. E Deus pode nos livrar da mão de César. Foi assim que os 3 amigos de Daniel disseram a Nabucodonosor: fica tu sabendo que se Deus quiser, Ele nos livra da tua mão e da fornalha, ó rei. Assim também nós podemos confiar que se Deus quiser, Ele pode nos livrar das mãos dos governantes ímpios. Mas essa não é a única maneira como Deus abençoa os seus filhos em meio às tribulações. Olhando para a igreja dos Tessalonicenses, não foi removendo a tribulação, não foi acabando com a perseguição, não foi aniquilando os poderes dos governos que estavam oprimindo os irmãos, que Deus estava abençoando a igreja. Porque Deus também pode permitir as perseguições e até, irmãos, deixar que elas se agravem. E Deus é tão poderoso que pode usar isso ainda para o nosso bem. Apesar das dores e dos sofrimentos, Deus pode usar a perseguição para o nosso próprio bem. Deus pode usar a perseguição para separar a igreja mais e mais do mundo e dos falsos crentes. Deus pode usar a perseguição e as tribulações, e em meio a todo o sofrimento, o Senhor pode gerar em nosso coração um gozo tal pelo Senhor, como aconteceu com a igreja dos Tessalonicenses, que a morte mesmo nos pareça mais gloriosa e mais favorável, mais desejável do que o favor do mundo. O favor do mundo pode cessar as perseguições, mas a fidelidade a Deus nos garante a vida eterna. Sofrer perseguições nesse mundo pode até nos ser mais valioso do que viver em uma falsa paz com esse mundo. Há um perigo muito grande de que no meio das tribulações a igreja acabe aceitando os termos de paz que o mundo impõe e assim sacrificar a fé em Cristo Jesus e as bênçãos que o Senhor nos tem prometido num relacionamento pactual com Ele. Há um risco de que, aceitando os termos de paz desse mundo, acabemos por negar a fé e abandonar o soberano Senhor que nos resgatou. Devemos orar ao Senhor para que o Senhor use toda a tribulação que a igreja pelo mundo todo está passando
Agora não é mais uma tribulação localizada. Estávamos acostumados a orar pela igreja debaixo da cruz nos países muçulmanos, nos países africanos. E agora nós mesmos estamos provando os nossos inimigos, nos impedindo de que nós possamos estar na presença do Senhor e sermos abençoados com todos os ricos dons que o Senhor nos dispõe no santo culto do Senhor, como nós estamos provando aqui nessa noite. Outra coisa que nós podemos aprender desse texto, irmãos, é que não devemos alimentar ódio em nosso coração por causa de qualquer governante que tente se aproveitar dessa situação para perseguir, para oprimir a igreja do Senhor Jesus. Devemos lembrar o que o apóstolo Paulo, ele faz exatamente o oposto. Ele encoraja os irmãos tessalonicenses a confiar no Senhor e assim ser fortalecido para suportar a tribulação e não para buscar a vingança daqueles que os atribulavam. Assim nós também não devemos transformar o cenário atual em uma vingança pessoal, mas nós devemos confiar que o justo Senhor, que não pode deixar de punir o pecado e o pecador, marcou o dia quando ele voltará para castigar os ímpios e naquele dia para ser glorificado nos seus santos, como nós lemos aqui no versículo 12. E quando nós também, como igreja de Cristo Jesus, seremos glorificados nele, em Cristo Jesus. A nossa glória não está em acabar com a tribulação, a nossa glória não está em punir aqueles que causam tribulação à igreja, mas a nossa glória está somente em Cristo Jesus, e ela será confirmada no dia quando o nosso Salvador aparecer nas nuvens do céu para salvar a sua igreja e trazer alívio ao sofrimento do seu povo. Naquele dia, irmãos e irmãs, não apenas os que têm perseguido a igreja do passado e a igreja do presente, mas também todo adúltero, todo afeminado, todos os roubadores, todos os homicidas, todos os idólatras, todos os que se recusam a obedecer e servir o único e soberano Senhor Jesus Cristo, receberão a justa recompensa pelos seus pecados. Devemos orar por esse dia, devemos esperar por esse dia, devemos nos consolar por esse dia, na certeza que o nosso sofrimento não vai durar para sempre. E porque Deus sabe que nós somos tão inclinados a buscá-lo mais e mais nos momentos mais duros da vida, nos momentos de dores, de sofrimentos, de ameaça, de privação, de perdas. Deus sabe que nós somos mais inclinados a buscá-lo nesses momentos. Ele pode usar tudo o que está acontecendo para nos aproximar ainda mais a Ele. E essa deve ser a nossa oração. Que Deus possa usar todo sofrimento dessa vida para despertar o nosso coração mais e mais, para que nós não busquemos nenhuma solução nesse mundo, nem nos homens desse mundo, nem nas coisas desse mundo, mas que nós possamos esperar e buscar somente o nosso Senhor. Amém.